Trump expõe plano para colocar Lula na prisão. O começo do fim da esquerda no Brasil. O mundo político vive momentos decisivos e o Brasil ocupa novamente o centro das atenções internacionais. As movimentações de Donald Trump, que se prepara para retomar a Casa Branca, apontam para uma estratégia ousada: enfrentar o avanço da esquerda na América Latina e, em especial, colocar em xeque a permanência de Lula no poder. A ideia de prender Lula não surge apenas como retórica, mas como parte de um plano mais amplo de combate ao globalismo, à corrupção e ao alinhamento ideológico que o petismo representa. Esse cenário abre espaço para um debate urgente: até onde a soberania brasileira será respeitada quando os interesses do Foro de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores e de líderes alinhados a regimes ditatoriais entram em choque com a visão de ordem, prosperidade e liberdade defendida pelo campo conservador? O plano de Trump: uma nova era de combate à corrupção. Donald Trump construiu sua carreira política sob uma bandeira de enfrentamento ao sistema. Assim como no Brasil, onde milhões de brasileiros enxergaram em Jair Bolsonaro a esperança contra a velha política, nos Estados Unidos, o eleitorado abraçou Trump como o homem capaz de romper com o establishment. Agora, em um momento em que Lula tenta consolidar sua posição como líder regional, fortalecendo laços com Nicolás Maduro, com Cuba e até com a China, Trump já sinalizou que pretende virar o jogo. Seu plano não se limita a discursos inflamados. Ele articula uma rede de cooperação internacional para expor, investigar e punir líderes que se beneficiam de esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e manipulação política. Lula é peça central nesse tabuleiro. O alvo: Lula e o PT como símbolo da esquerda globalista. O Partido dos Trabalhadores sempre foi mais do que uma legenda nacional. Desde sua fundação, atuou como braço político do movimento socialista na América Latina, com o Foro de São Paulo como instrumento de articulação. A volta de Lula ao poder, após condenações e prisões que foram anuladas em decisões controversas do STF, expôs ao mundo uma realidade dura. A justiça no Brasil foi manipulada em nome de um projeto político. Trump sabe disso. Seus aliados no Congresso americano também sabem. E é por isso que nomes ligados ao Partido Democrata e as elites globais vibraram com o retorno de Lula, pois o petismo funciona como ponte entre Washington progressista e regimes totalitários. O plano de Trump busca expor esses vínculos e responsabilizar diretamente Lula por atos que não se restringem ao território brasileiro. As conexões internacionais de Lula. O ponto fraco. Um dos pontos mais frágeis de Lula está nas suas relações internacionais. Durante seus mandatos anteriores e no atual, o petista construiu uma rede de alianças que envolve governos autoritários, contratos bilionários e esquemas de financiamento com dinheiro público. Venezuela. Lula sempre defendeu Nicolás Maduro, mesmo diante de denúncias de fraude eleitoral, fome e perseguição política. Cuba. O financiamento via BNDES para o Porto de Mariel continua sendo símbolo do desperdício e do alinhamento ideológico com ditaduras comunistas. China. A aproximação econômica se transformou em dependência estratégica, colocando em risco a soberania nacional. África. Diversos contratos suspeitos e obras superfaturadas, financiadas pelo Brasil, que acabaram sem retorno para o povo brasileiro. Trump pretende utilizar esses elos como munição jurídica e diplomática para provar que Lula não é apenas um político brasileiro, mas parte de uma engrenagem de corrupção internacional. O papel dos Estados Unidos e as leis internacionais. Os Estados Unidos já utilizam leis como a Magnitsky Act, que permite sancionar líderes estrangeiros envolvidos em corrupção e violações de direitos humanos. Essa legislação, criada originalmente para punir oligarcas russos, vem sendo expandida e aplicada em diversas regiões do mundo. Na prática, Trump pode estender essas sanções a Lula, congelando bens, restringindo negócios e impedindo o trânsito internacional do petista. Mais do que isso,
pode pressionar órgãos multilaterais para abrir investigações que resultem em processos criminais internacionais. Se isso acontecer, Lula não enfrentará apenas críticas políticas, mas poderá ser colocado na condição de réu em tribunais internacionais. O STF e a blindagem de Lula. Dentro do Brasil, Lula ainda conta com a blindagem do Supremo Tribunal Federal. O mesmo tribunal que anulou condenações e pavimentou seu retorno ao poder é hoje a muralha que o protege contra investigações mais profundas. Porém, Trump enxerga essa blindagem como uma oportunidade. Ao invés de bater de frente com o sistema judicial brasileiro, a estratégia é usar organismos internacionais e a cooperação bilateral para sufocar o espaço de manobra de Lula. A cada passo, o cerco se fecha. Sanções econômicas, investigações internacionais e a exposição de contratos suspeitos enfraquecerão a imagem do petista. O impacto no Brasil. Se Lula for atingido diretamente por essas medidas, o Brasil entrará em uma crise política sem precedentes. A esquerda tentará vender a narrativa de que se trata de perseguição internacional. No entanto, para milhões de brasileiros que já não confiam no governo, será a confirmação de tudo o que sempre se disse. Lula não é um líder, é um criminoso blindado por um sistema corrompido. A reação popular pode ser explosiva. Manifestações, pressão no Congresso e a união das forças conservadoras em torno de um projeto de retomada nacional ganharão força. Conclusão: o fim de um ciclo. O plano de Trump para prender Lula não é apenas sobre um homem, mas sobre desmantelar uma rede de poder que se estende pela América Latina e que ameaça a liberdade dos povos. O petismo sempre se alimentou da impunidade, da manipulação e da retórica enganosa. Se esse ciclo for rompido, não apenas Lula, mas toda a esquerda continental sentirá o impacto. O Brasil poderá, enfim, iniciar uma nova etapa de sua história, livre das amarras ideológicas que o aprisionaram por décadas. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.